No vídeo de hoje eu vou comentar sobre algumas ações que estão baratas, mas muito baratas e que inclusive estão ali negociadas abaixo do que muitos chamam de valor justo. Mas não te preocupa, tá? Não vou apenas citar aqui 4 ações sem te dar nenhuma ideia de onde eu tirei elas, por que eu cheguei nelas, de qual método eu usei para chegar lá. Na verdade, eu vou citar elas e te explicar como é que funciona o meu sistema de seleção de ações. Tudo isso para te trazer muita clareza na hora de você tomar suas decisões. Antes de mais nada, né? Como investir em ações baratas de verdade? Se você está me assistindo agora, você caiu nesse vídeo é porque você se interessou em selecionar ações baratas. E isso para mim é uma excelente notícia, né? Afinal de contas, investir em ações baratas é algo que comprovadamente funciona, né? Em estudos não apenas que eu fiz, mas estudos que rodam o mundo já há muitos anos, como esse aqui, do livro Investindo em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Siegel, que basicamente comparou diferentes carteiras de ações, sendo que aquelas mais baratas tiveram um retorno composto maior do que aquelas mais caras. Isso, né, olhando praticamente 70 anos de história. E essa é só uma das N provas que existem de que investir em ações baratas, né, com múltiplos baixos, tem um bom potencial de retorno no longo prazo. E perceba que o gráfico que eu comentei agora há pouco, ele fala do índice preço por lucro. É uma forma que eu nem sigo para selecionar ações. Sigo até outra forma, mas a grande filosofia, a grande ideia é a mesma, né? Selecionar ações que estejam descontadas com múltiplos de valor menores, né, mais baratas do que as outras ações da bolsa. Enfim, né, se você me acompanha há mais tempo, você sabe muito bem disso, já assistiu outros vídeos em que eu cito ações baratas, mas o grande ponto é que o vídeo de hoje é para falar de ações que passam no meu método e que também passariam em outro método bem interessante de selecionar ações baratas, né, que são ações com baixo PVPA. Então, antes da primeira e a segunda ação aqui, rapidamente faz sentido eu trazer um contexto sobre o que é PVPA, né? PVPA é um múltiplo que olha o preço dividido pelo valor patrimonial da ação. Então ele divide a cotação de uma ação pelo valor patrimonial da ação. E aí, quanto menor, melhor para quem segue, é claro, esse múltiplo, né? A ideia de quem investe em ações com baixo PVPA é comprar ações que estejam sendo possivelmente negociadas a uma cotação, a um valor abaixo do seu valor patrimonial, abaixo do seu patrimônio líquido. E é claro que isso não significa que todas as ações com baixo PVPA vão subir, mas tem também estudos que comprovam que, investir numa carteira com as empresas com menor PVPA, ou no caso esse estudo do Fama e French, né, ele olha para o Book to Price, que é o contrário do PVPA, tende a funcionar, né? As 20% ações mais baratas nesse caso tiveram um resultado melhor do que o segundo quintil das ações mais baratas, tiveram um resultado melhor do que o terceiro quintil e aí por diante. E o ponto é que quando você olha um gráfico assim, né, que é mais uma evidência de que a filosofia de investimento em valor, a filosofia de selecionar ações baratas funciona, às vezes você acaba tendo uma interpretação incorreta. Eu vejo isso por muitos comentários aqui no YouTube, né? Comentários de pessoas que interpretam como: olha, uma ação com PVPA baixo, ela vai explodir. Não pensa nisso, né? Muitas vezes uma ação barata, seja pelo meu método, seja pelo PVPA, ela pode despencar, ela pode ter um resultado ruim, mas pensa assim no contexto de carteira, né? No contexto de cesta de ações. O que esses estudos mostram é que uma cesta diversificada de ações com características de ações baratas tendem a vencer uma cesta de ações caras com características múltiplos de ações caras. Beleza? Então lembra sempre de diversificar. Eu queria dar esse recado antes de citar a primeira ação aqui que passa no meu método e tem um PVPA abaixo de 1, que é a ação ou são as ações da Petrobras de código PETR4. Eu quero começar com uma polêmica não à toa, né? Eu quero falar da Petrobras, uma das maiores produtoras de petróleo e gás do mundo, empresa dedicada principalmente à exploração e produção, refino, geração de energia e comercialização, que anda bem hypada por conta do cenário político e que, embora esteja bem hypada, né, no sentido negativo da coisa, é uma empresa que no ano de 2022 ela viu, apesar de uma queda da taxa de câmbio média, né, que saiu de 5,40 em 2021 para 5,16 em 2022, uma alta muito grande do Brent, né, o preço do barril de petróleo. Subiu 43%, né, da média de 2021 para a média de 2022. Isso ajudou com que a empresa crescesse o seu EBITDA na comparação anual.
embora no quarto trimestre contra o terceiro ela tenha reduzido um pouco o EBITDA, até por conta, né, de um Brent a um preço médio menor do que no terceiro trimestre, o fato é que em relação ao ano anterior, ela apresentou uma alta. Algo muito parecido foi percebido no resultado líquido, em que o lucro líquido caiu um pouco na comparação trimestral, mas comparado com o ano anterior, houve uma boa alta. E que eu achei engraçado que ela está em hype política, né? Os políticos criticando os dividendos absurdos, etc. Mas olha só, quem mais ganha, né, com a Petrobras é o governo. Dividido aí entre governo federal, estadual, municipal e somando aí, né, os dividendos que o governo também recebe. Então o governo recebeu 351 bi em 2022 de valor gerado pela Petrobras. Mas que por conta de toda a hype e por conta das incertezas em relação ao futuro, sobretudo de curto prazo, né, porque um governo fica de 4 a 8 anos no poder, fez com que os múltiplos de Petrobras estivessem lá embaixo. Ela tem um preço por lucro de 1,62% e tá com preço por valor patrimonial abaixo de uma vez. E além disso, no método das ações mais baratas da bolsa, o método que eu sigo para selecionar ações, está lá em cima a Petrobras, com earning yield de 48,03%. Aliás, é por isso que eu digo que ela está barata, é por isso que inclusive eu tenho ações da Petrobras. É uma das 20 ações brasileiras que eu tenho em carteira. Outra ação barata que por acaso eu também tenho em carteira, número 2 desse vídeo aqui, são as ações da Metalúrgica Gerdau, de código GOAL4, uma empresa que detém uma participação de controle na Gerdau SA, que é uma das maiores empresas brasileiras e mundiais na produção e exploração comercial de produtos de ferro, aço e outros metais. E que, diferentemente da Petrobras, na comparação do quarto tri desse ano contra o quarto tri do ano passado, ela viu resultados piores, né? A receita líquida caiu mais ou menos 16%, o volume de vendas caiu 15,6%, o EBITDA ajustado e a margem ajustada também caíram, mas todas essas quedas, na comparação com os 12 meses, acabaram sendo menores. Inclusive, a receita líquida cresceu 5% comparando 12 meses contra 12 meses. Resultados piores ajudam o mercado a entender que a empresa tem que ser vendida com desconto. E aí, para quem acha que investir em ações baratas é algo muito arriscado, vale a pena mostrar isso aqui também. É o nível de endividamento da Gerdau, que é bastante baixo. Ela tem uma dívida bruta de mais ou menos 12,6 bilhões, mas tem 5,4 bi em caixa. E essa dívida dela, né, a dívida líquida, a dívida menos caixa, é de apenas 0,33 vezes o seu EBITDA. Ou seja, relativamente uma situação bastante confortável. Tá? Abaixo de 3 vezes dívida líquida e EBITDA já é confortável, 0,33 vezes, então é bem confortável, embora o mercado não esteja tão confortável com a Gerdau. Hoje ela é negociada a um preço por lucro de uma vez, um preço por valor patrimonial de 0,25. Ela inclusive está com um dividend yield bem alto, né? O que não é muito comum para essa empresa. Pegar o histórico mais longo, né? Foram raros os momentos que ela teve mais de 5% de yield. E tá com earning yield na lua, tá com earning yield de 39,88%. E aí, antes de citar a terceira ação, eu acho bem importante trazer um ponto específico aqui, né? Eu mostrei o preço por lucro, o preço por valor patrimonial, tanto de Petrobras quanto de Gerdau, e algumas pessoas podem pensar: Ramiro, é isso que você faz? Você olha para vários múltiplos, para o preço por lucro, para o preço por valor patrimonial e aí decide o que comprar? A resposta é não. Não, eu sequer levo isso em consideração. Eu olho para apenas uma coisa, né, depois de passar alguns filtros, que se chama earning yield. E aí, nesse vídeo, em caráter educacional, a lista de ações que eu estou mostrando, ela é formada por empresas com alto earning yield e baixo preço por valor patrimonial. Ou seja, empresas que passariam em 2 diferentes critérios de seleção de ações de valor. Ah, Ramiro, então você acredita que investir em empresas com baixo PVPA traz bons resultados? Sinceramente, eu acredito que sim, tende a trazer no longo prazo, mas eu prefiro investir em empresas com alto earning yield, até porque atualmente, né, na dinâmica atual do mundo, a empresa não precisa ter um patrimônio líquido muito grande para gerar resultado. As maiores empresas do mundo, as de tecnologia, né, o grupo Meta, o grupo do Facebook, o Google, etc., eles não têm um patrimônio líquido enorme, né? Eles geram resultado muitas vezes do capital intelectual, né, das linhas de código que foram programadas, da marca forte que eles criaram e aí por diante. O próprio Clube do Valor começou com um pequeníssimo aporte meu e do meu sócio. Comecei o Clube do Valor investindo R$ 5.500. Então o valor patrimonial também não é lá essas coisas, por exemplo. Por isso que a gente olha aqui é o earning yield, que é o lucro operacional dividido pelo valor total que a gente tem que pagar para comprar uma ação. É uma estratégia que eu me sinto bem seguro em usar. Por quê? Porque a gente fez um backtest muitos anos para ver como a estratégia teria performado, né? Ela teria transformado R$ 1.000 em mais de 500 mil, que é um absurdo, né? Mesmo tirando os custos que não são
levados em consideração no backtest, o resultado teria sido muito bom. A gente também implementa essa estratégia nos nossos clientes mais antigos. A gente faz gestão de carteiras administradas, né, serviço de wealth management aqui no Clube do Valor desde 2016 e olha só o que aconteceu com a carteira de ações do nosso primeiro cliente. E basicamente eu gosto de investir assim porque é um jeito diferente do senso comum. O que eu vejo no senso comum? O que eu vejo o investidor médio fazer? Eu vejo esse cara analisar vários aspectos qualitativos antes de selecionar quais ações investir. Às vezes ele olha para o setor da empresa, às vezes ele olha se o management, né, o time de gestão da empresa é bom, tem uma boa reputação. Às vezes ele olha se as perspectivas são boas, o que, maior respeito a quem faz isso, mas eu não gosto, eu acho muito qualitativo. Eu acho que isso dá espaço a você fazer análises enviesadas. Eu prefiro usar o meu método. Buenas, dito isso, vamos lá para a terceira ação barata com alto, ou melhor, baixo PVPA, que são as ações da Enauta de código ENAT3. A Enauta é uma companhia independente brasileira do setor de exploração e produção de petróleo e gás com mais de 20 anos de atuação no país, né? Ela antiga Queiroz Galvão Participações, que sofreu alteração de seu nome em março de 2019, né? A marca Queiroz Galvão estava meio queimada. E de lá para cá, sobretudo no último ano, a empresa cresceu o seu EBITDA em termos recorrentes. É uma alta de 6% na comparação trimestral, quarto tri contra quarto tri, 13% na comparação anual. E esse aumento de EBITDA também se transformou em aumento do lucro líquido, que só foi um pouquinho menor na comparação anual. A Enauta, a exemplo da Gerdau e da Petrobras, está com um preço por lucro bem baixo e um preço por valor patrimonial abaixo de 1. Por acaso, ela também está com um dividend yield mais alto. Mais um sinal de que ela tá barata. Mas o que importa para mim, você sabe, ó, earning yield. E o earning yield da Enauta, na lista das ações mais baratas da bolsa, que por acaso os alunos do MA têm acesso de forma vitalícia, é de 24,39%. Dito isso, eu quero te mostrar a quarta ação. Quero ver se você descobre porque essa aqui é nova e essa, inclusive, eu não tenho participação. Talvez no próximo rebalanceamento da carteira ela entre, mas hoje eu não tenho participação diferente das três primeiras. Essa ação aqui é de uma empresa que apresentou resultados consistentes, com crescimento da receita líquida na comparação anual, crescimento também do EBITDA ajustado e uma pequena queda no lucro líquido. É mais uma daquelas baratinhas, né? Preço para o lucro abaixo de 4, preço para o valor patrimonial em 0,62%. Por acaso, também tem um dividend yield mais avantajado, né? 11,93%. Mas que antes de eu citar ela, eu preciso te entregar dois presentes, você que está aqui acompanhando esse vídeo querendo evoluir. O primeiro presente é um e-book com uma lista de 10 ações muito baratas nesse mês atual e também uma explicação da estratégia, que pode ser um material bem útil para você consumir antes, né, do evento dos dias 10 e 11. Eu vou deixar esse material aqui. E outro presente é um vídeo bastante complementar a esse, em que eu revelo algumas ações baratas que estão com alto dividend yield. Eu vou deixar ele aqui, enquanto te revelo que essas ações aqui em questão são as ações da Randon, de código RAPT4. Se você gostou desse vídeo, pode apertar aqui e se inscrever no canal do clube. Um grande abraço e foi!